Olá, eu me chamo João EVC Bimbato Filho, aluno da Faculdade Unileia, e estou cursando a disciplina Flotação e Propriedade de Interface do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas. Venho aqui, neste momento, através desse vídeo, entregar a atividade 2, que consiste em duas perguntas. A primeira é a letra A: o que é a tensão superficial e qual a sua influência na interação partícula-bolha? Então, esse slide aqui eu venho responder essa primeira questão, que a tensão superficial é um fenômeno que ocorre em todos os líquidos e se caracteriza pela formação de uma espécie de membrana elástica em suas extremidades. Então, usamos o exemplo da água, né, que é o líquido que possui a maior tensão superficial entre todos os líquidos. O que que ocorre? Como existe uma interação muito forte entre as moléculas da água, ocorre, né, essa formação da superfície de uma membrana elástica, né? E através disso, a gente percebe, inclusive, que alguns insetos conseguem andar sobre a água, porque essa interação, essa energia entre as moléculas é tão forte que cria, né, essa superfície elástica. Então, para responder o restante da pergunta, que é a parte da interação partícula-bolha, é importante a gente compreender que os minerais também eles adquirem cargas elétricas, né, na sua superfície. E por que que essas cargas elétricas elas existem, né? Porque quando os minerais são quebrados, fragmentados, eles apresentam ali, né, um gradiente de tensão também, porque eles são ligados, né, por ligações que podem ser iônicas, covalentes, metálicas ou moleculares. Então, o que acontece? As partículas, quando elas são colocadas dentro do líquido da água, elas começam a interagir com essa força de atração das moléculas da partícula com as forças de interação das partículas da água, da molécula da água. E com essa interação, as partículas que possuem baixo nível de energia, elas acabam não interagindo com a água, mas as que possuem elevados níveis de energia acabam interagindo. E o que que acontece com isso? As partículas que possuem aí alta energia, elas acabam sendo molhadas pela água, né? E aí elas são chamadas de partículas hidrofílicas, né? Aquelas que se aderem facilmente, né? São molhadas pela água. Já as partículas que possuem, né, de minério, uma ligação de natureza molecular mais fraca, ela tem a tendência não ser molhada pela água, né? E é chamada de partículas hidrofóbicas, né? Então, ela não tem essa afinidade com a água e acaba ficando ali na superfície. A outra pergunta é: quais são os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha, né? Explicar o porquê desse estímulo. Então, quais são os fatores, né? Uma forte agitação do sistema, né? O que que acontece? Quando o sistema ele é agitado, ali aquele sistema de polpa que tem partículas dos minerais e água, existe ali uma diferença, né? Da densidade e também diferença de velocidade que acaba tendo uma dispersão, né? A direção difusa, aumentando assim a probabilidade de uma colisão entre uma partícula e uma bolha. Um outro ponto também importante com relação à agitação é que nesse processo de agitação forma-se também mais bolhas, o que aumenta aí a possibilidade de colisão entre uma partícula e uma bolha. Também quando as partículas elas possuem um diâmetro maior, então como o diâmetro da partícula é maior, ela acaba, né, tendo uma possibilidade maior de interagir, né, de se conectar com a bolha. No caso aí das densidades, então, quando as densidades são diferentes, o que que acontece? Acontece velocidades diferentes entre os sistemas, né? Então, também aumenta a possibilidade de colisão. E o menor tamanho das bolhas. O que que acontece? Quando você tem bolhas grandes, espaçadas, a possibilidade de partículas passarem, né, entre elas e não colidirem é grande. Agora, quando você tem muitas bolhas pequenas, eh, formando ali uma união entre elas, a possibilidade de a partícula colidir é maior. Então, acontece esse fenômeno quando as partículas colidem com a bolha. Quanto menor o tamanho da bolha, mais elas se concentram com mais facilidade, elas criam um cordão que fazem com que aconteça a maior probabilidade de colisão. Então, aqui eu respondo as duas perguntas da atividade e concluo a explicação.
Obrigado.